Vamos falar em família? Muito Depois a gente bom pensa em falar de direito em família, família, quem né? que a gente recebe aqui no programa? Essa Revela linda, aqui, doutora Camila adoro Juliana. quando ela vem aqui, maravilhosa. Bom dia. Obrigada por estar aqui com vocês novamente, é um prazer. Por Prazer falar é num nosso. tema que a gente ama, né, amiga? Muito bom. A adoção. E olha, eu quero saber quais são os primeiros passos para quem sonha em adotar uma criança. Mário, eu acho que você falou uma palavra muito interessante. Adoção é sonho. Acho que começa ali, desenvolve dentro da gente, a decisão vem de dentro e depois a gente coloca em prática com a questão jurídica. Então, os primeiros passos, tem que ser maior de 18 anos, não importa o estado civil, hoje não mais, não importa a opção sexual, condição financeira, a gente tem que ter uma diferença de 16 anos entre a pessoa que vai adotar e o adotante. Ah, não sabia dessa não. Olha, Eu sei que tem um também período não. de entrevistas, doutora. O que seriam esses períodos de entrevista? Esse período, Lucas, é um período muito importante no processo de adoção, muito esperado pelas partes, que é uma entrevista com vários profissionais, assistente social, psicólogos, onde os pais ou a pessoa que está interessada em adotar, ela vai ser entrevistada do ponto de vista psicológico, vai entender o que é adoção, vão entender como é a dinâmica familiar dela e, principalmente, Lucas, qual o objetivo da adoção, para que não sejam objetivos equivocados. Com certeza, importantíssimo, né? E o programa de preparação para adoção? Ah, tem isso? Eu não sabia. Tem. Então, assim, a adoção, primeiro, ela é gratuita. Você vai apresentar os documentos na vara da infância e juventude da sua cidade ou no fórum, RG, CPF, certidão de casamento se houver, tem uma análise documental e depois tem todo um trâmite que você vai seguir. E um deles é um cursinho. É um cursinho. Nesse curso fala-se muito sobre adoção, as dificuldades que esses pais vão enfrentar, porque nem sempre é fácil. É uma criança diferente que vai chegar com valores diferentes, com uma história diferente. Então, o judiciário, ele se acautela de preparar tanto a criança como a família que vai receber. E é obrigatório, você tem que participar. Senão não evolui o processo de adoção. E existe algum cadastro, não sei, nacional para essa adoção? Quando a gente conclui o processo de adoção e você tem um positivo, você está apto a adotar, o seu nome vai para um cadastro nacional. Então você fica numa lista, Fica numa fila. numa fila. E essa fila tem que ser respeitada, é uma fila cronológica, até por uma questão de justiça. Ninguém passa na frente de ninguém, porque como a gente começou lá no começo, tem muito sonho envolvido. E você fica ali cadastrado. E existe uma escolha da criança, se é adolescente, estágio que ela está vivendo, Boa como é que pergunta, é? amiga. Essa é uma pergunta difícil, Mari, eu acho, porque assim, existe uma diferença entre você querer ser pai e mãe e você escolher, né? Então, quanto mais você afunila as características dessa criança que você quer receber, mais difícil a gente consegue. Então, assim, se você escolhe a raça, se você escolhe a idade, o sexo, às vezes a fila fica demorada para você. Quando a gente abre e eu quero uma criança. Sim. Não importa o sexo, não importa se ela é negra, se ela é branca, não importa a idade, é mais rápido. Mas sim, existe, você pode selecionar. Eu quero até 6 meses de vida, eu quero menina, você Sim. pode. Mas vai afunilando a peneira. Sim. E qual que é a responsabilidade? Olha, deu certo, a pessoa conseguiu então a adoção. Qual que é a responsabilidade que vem então depois disso? Vai sair uma certidão de nascimento, essa criança vai ser parte da sua família, mas vem todas aquelas obrigações de pais biológicos. Dever de prestar alimentos, cuidado, integridade física, participação em herança. É um filho normal. Hoje não se faz mais distinção entre filhos adotados e filhos biológicos. Até arrepia, né? De ouvir falar. É demais, lindo, né? nossa. Incrível. Isso não se faz, nem em documentos. É um filho normal e vem todo o amor envolvido, mas vem também todas as obrigações. No caso de um divórcio, vai prestar alimentos para aquela criança. Ah, tá. Vai estabelecer regime de visita, o pai faleceu, a mãe faleceu, participa da herança junto com os filhos biológicos, normalmente. Agora, e quando a adoção é tardia, quando a criança tem mais de 7, 8 anos? Esse é um tema que eu sempre gosto de falar. Acreditem na adoção tardia. Muito se pede sobre bebezinhos, crianças até 1 ano, mas a adoção tardia, a gente fala de crianças acima de 5, 7 anos e eles vão se transformando adolescentes dentro de abrigos. Então a adoção tardia ela é maravilhosa, porque dá a chance daquele pré-adolescente ou adolescente ter uma família e viver essa fase tão difícil no seio familiar. Posso falar uma coisa rapidinho? Claro, amor.
eu infernizava a minha mãe que eu queria uma irmã, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu sou a caçula. Eu falava, eu quero ter uma irmã, eu quero ter uma irmã. Minha mãe adotou minha irmã tinha 15 anos. Ela tinha 15 irmãos, tem, né? E eu tinha 10. Foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Meu Deus, eu não assim. sabia. Mais de 20 e tantos anos isso. E vocês têm uma boa dela, relação? que eu não Marizane. Marizane, um beijo. Sou apaixonada por ela. Isso é uma doação, E adoção ela, tardia. eu falo, é minha irmã, até hoje, minha irmã, sim, é minha irmã, assim, igual Isso meus é irmãos. maravilhoso, Então, Mari. assim, Porque, infelizmente, a gente ainda tem escolhas por crianças muito pequenininhas, de meses. E a gente esquece que outras crianças vão ficando e muitas vezes completam a maioridade dentro dos abrigos. Sabe o que é? Que às vezes a pessoa que vai adotar fica com medo. Ai, mas vou pegar uma criança, mas eu já conversei com amigos sobre isso. Eles falam, uma criança mais velha, de repente vem com algum trejeito, alguma maneira de pensar, ou pegou... E assim, não tem por que você se limitar dessa forma. Não. Claro que é uma escolha sua, tá? Por favor, você que vai escolher no fim das contas, né? A gente respeita a sua escolha. Mas existe esse preconceito também que a gente precisa quebrar, né, doutora? Precisa da idade, da raça. Sim. E porque o amor, a gente falou um pouco isso antes, o amor transcende tudo isso. É claro que é uma criança que tem uma história de início de vida difícil, mas a gente fala dos filhos do coração, né? E eu acho que isso vem. a gente brinca que a minha irmã é mais parecida com a minha mãe do que eu, de jeito, de Nos gênero. processos de adoção, a gente vê isso. Muito doido. A gente vê que às vezes parece que a criança vai pegando o jeito da família e você vai vendo aquele adolescente e você não vê mais distinção. Então, eu sempre gosto de falar, acreditem nos processos de adoção, preencham a ficha, a fila de espera, porque a gente tem muita adoção à brasileira que a gente fala, a pessoa que vai no Nordeste, que descobriu que nasceu uma criança não sei na onde, esse não é o jeito correto. O nosso sistema de adoção, ele é extremamente criterioso, zeloso, respeita a ordem e a legalidade. E quanto maior é o leque para o recebimento de uma criança, a fila anda rápido. A gente tem milhares de crianças precisando ser adotadas. Como a maternidade e a paternidade se definem em amor, a adoção é idêntico, é a mesma coisa, né? Então, é o amor que define tudo, né? Sim. É amor. É um ato de amor. Ai, que assunto delicioso. Delicioso. Adorei falar disso. Aliás, a gente está aqui para isso, viu? Para trazer no seu sábado tudo que é de bom, né? Que a gente vive num mundo bom, gente. Vamos focar no positivo, E naquilo que é bom. desmistificar o judiciário e os processos. Sim. Pode ser mais leve, quando o objetivo é bom. E para isso tem que correr atrás de pessoas como a doutora Camila. Por isso que a gente corre atrás dela e traz ela no programa. Para transformar tudo de maneira mais tranquila. fácil. Porque você sabe que às vezes mexe com lei é um pouco difícil, né, amiga? A gente fica meio perturbado das ideias. Tem que procurar alguém que sabe. Mas dá, entendendo. procurar um profissional. Acho que o cliente tem que entender, Lucas. A partir do momento que ele entende os prós e os contras e as consequências, vai. E aí quem explica são pessoas como a doutora Camila. Obrigado, doutora. Obrigada, Prazer, doutora. Prazer. Prazer, viu?